Isso. Recording in progress. Pronunciei direito aí, professor? Então, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em mais um dia de estudos acerca do Espiritismo, de um diálogo aberto, sério, né, mas sempre bem-humorado que a gente tem aqui na Feluz. E, claro, neste momento, né, a gente não faz aqui um minuto de silêncio, como são os esportes, mas a gente faz nossas preces aqui sempre voltada a todos, mas especialmente esse momento importante que nós vivemos, as vítimas aí da Covid-19. Então, a gente gostaria de convidar alguém de vocês para fazer uma prece inicial para a gente. Se alguém se habilitar, fique à vontade, por favor. Temos Dona Penha, Eunice, Camila, Carla e Pedrinho, Cristiane, a Tati, a Raquel, o seu Rogério, o Cristiano, eu e a Soninha. Alguém poderia fazer a prece para a gente? Vamos lá. Aí, Eu não Soninha, sei muito bem. O momento da prece é sempre um momento de silêncio. Literal nesse grupo. Ai, ai. Bom, dá licença. Oi, Dona Penha, fica à vontade. Ô, Alexandre, vamos incluir o pai da Grace, que está internado, ele está na Santa Casa. Claro, Dona Penha, o seu Vécio, grande amigo nosso, grande tarefeiro da Feluz também, sujeito espetacular. A gente tem acompanhado de perto, tá, Dona Penha? Com a Grace lá, falo com ela todos os dias. Ah, tá jóia, Alexandre. Obrigada. Nada. Vamos lá, Soninha. Vamos pedir aos nossos mentores silenciar o nosso íntimo, né, do nosso dia, para uns mais movimentados, para outros mais calmos. Pedir aos nossos mentores e protetores que nos dirijam, nos guiem sempre, que abram nossas mentes para o estudo. Pedimos por todos esses irmãos que estão em sofrimento, uns com sofrimento mais silencioso, outros com sofrimento mais latente. Por todos esses irmãos, parentes, amigos, temos aí o nosso irmão Elvésio, e entre tantos outros que a gente nem conhece, mas que a gente sente da mesma forma. Que esses irmãos possam ser agraciados através da energia da nossa reunião. A energia feliz, a energia da oração, a energia do estudo. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, Soninha. Que assim seja. Isso aí. Que tenhamos bastante força para continuar os nossos estudos, que eles sejam modificadores da nossa intimidade, mas que a gente não perca nunca a força de ajudar o próximo e de nos indignar frente às loucuras da humanidade. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente fez aqui uma sequência de estudos, né? O Cris trouxe alguns, a Tati também, eu trouxe outros na semana retrasada. A gente falou de várias questões aqui que nos remetem às nossas relações, nos remetem à parte moral, né? Que é a parte essencial do Espiritismo. A gente voltou a ter aí um boom de comunicações mediúnicas. E principalmente agora de pessoas que ou se consideram espíritas, né, e trazem à tona obras espíritas, literárias, ou aqueles que já saíram da alcunha, né, abandonaram essa alcunha de espírita, que se consideram espiritualistas, e continuam produzindo obras mediúnicas aí à torta e direito. E a gente quis trazer hoje uma palavra de Kardec acerca dessas obras, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui, lá no início da pandemia, o ano passado, sobre aquelas mensagens mediúnicas, né? Tanto aquelas que parecem alentadoras do plano espiritual, tanto aquelas que trazem a responsabilidade do Covid para os espíritos, quanto as mensagens cataclísmicas, né? E de tendência ao sofrimento e das pandemias, etc. e tal. Nós já falamos um bocado sobre isso, e sempre uma hora ou outra aparece. Nós comentamos também, se não me engano, umas 3 semanas atrás, sobre a questão do desencarne do Paulo Gustavo, né? E nós falamos um pouquinho rapidamente, não sei se foi aqui na reunião, ou se eu comentei no grupo nosso mediúnico, sobre uma comunicação que já veio, né?
acerca até do desencarne dele, numa reunião que foi até ao vivo, de um grupo, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. E aí a gente acaba tendendo a fazer uma análise dessas comunicações. A gente aprendeu a fazê-las aos poucos e vai tentando caminhar nessa ideia para ampliar nossa criticidade e também não engolir as coisas sem análise, né? A gente tem um grupo no Facebook, é um grupo de estudiosos, que chama Análise de Produções Mediúnicas. A gente recebe produções ali de vários lugares, né? E tem gente habilitada para poder fazer essas análises. E isso é muito bacana, né? Para alguns isso é um pouco assustador, mas a gente tenta seguir o caminho de Kardec. Lembrando que Kardec dizia lá, né? Não vou lembrar da quantidade certinha, mas de 1.200 obras, né? De 3.000 obras que se recebia, né? 1.000 eram interessantes, mas somente 100 talvez merecessem ser publicadas, e só delas realmente seriam diferenciais para a publicação. Então, Kardec tinha um crivo muito importante nesse sentido. E aí eu dei uma vasculhada aqui em outros textos, né, que não sejam do Livro dos Espíritos, e eu achei na Revista Espírita de 1859 e também na Viagem Espírita de 1862, muitos argumentos legais de Kardec sobre a questão das análises das obras mediúnicas e de como a gente interpretá-las e também sobre os ganhos daqueles médiums ou editoras que, por meio, né, de espíritos, né, e por meio dos fenômenos, enriquecem muito e lucram muito com isso. Antes, porém, eu trouxe... E aí, vou ler algumas partes, a gente fica à vontade para bater papo. A Tati, antes da gente começar aqui a reunião, ela veio com uma das comunicações para a gente poder bater um papo. A gente vai crescendo no diálogo aqui. Eu trouxe um material aqui que é grande, mas até onde der para chegar, a gente vai. Antes, eu queria trazer algumas reflexões para a gente, antes desse tipo de estudo, e são 3 reflexões de Kardec que servem tanto para essa questão das obras, das produções mediúnicas, das mensagens mediúnicas, tanto quanto para o momento em que a gente vive. A primeira reflexão que eu queria que vocês observassem é do livro O que é o Espiritismo, no diálogo com o cético. Kardec coloca uma frase que é muito própria para hoje, para que fique na nossa reflexão. A violência é o argumento daqueles que não têm boas razões. Vivemos um momento histórico talvez único, e eu acho que essa frase de Kardec, na resposta para o cético, ela serve para várias interpretações. Eu queria que vocês ficassem com ela aí na mente e no coração de vocês. E essa violência, ela vale para todo tipo de violência que nós temos sofrido nesse período grave da humanidade. Voltando para os pontos aqui do estudo, nós temos uma mensagem de Erasto, na Revista Espírita, de agosto de 61, que fala o seguinte, é uma pequena frase: não admitais, pois, senão aquilo que vos é evidência certa. Não admitais, pois, senão aquilo que vos é uma evidência certa. Batendo um papo sobre essa mensagem de Erasto aqui, ela é muito assertiva. Kardec trabalhava com a questão Vocês imaginam, né? A gente faz um estudo aqui na nossa reunião mediúnica, às vezes tem um pouco mais de elementos do que a gente está trazendo agora. Mas o quanto de publicações chegava para Kardec, né, num curto período de tempo, numa época que teve uma efervescência de comunicações mediúnicas, que o mundo se voltou para a atenção para esses processos, e a quantidade de comunicações que chegavam para ele, a todo instante, de quantas reuniões ele presidia, de quantas pessoas traziam mensagem para ele, e de quantas pessoas também faziam análise dessas comunicações. Então, Kardec ele era muito assertivo nesse sentido, era muito duro na análise dessas comunicações. Então, ele seguia à risca essa mensagem de Erasto. Não admitais, pois, senão aquilo que vos é evidência certa. Então, a gente vai trazer aqui, nesse diálogo aqui, uma questão importante, né, de espíritos que se comunicam à torto e direito, porque os espíritos são as almas dos homens, né? E Kardec era muito claro nesse sentido que muitas das vezes os espíritos traziam opiniões individuais sobre cada assunto, né?
E, na época dele, ele fazia um crivo muito grande dessas comunicações, tanto que, quando ele tinha dúvida, ou ele não publicava, ou ele deixava claro que aquele material não tinha ainda substância para ser considerado como verdade, né? E ainda foi mais claro ainda, né, que ele colocava nas mãos da ciência a evolução dos processos todos, né? Que a ciência, que o espiritismo teria que acompanhar a evolução da ciência, até porque naquela época não se tinha a linguagem que se tem hoje, né? A outra reflexão que eu faço antes da gente começar a leitura na Revista Espírita de 1864, Perguntas e Problemas, o Espírito responde para Kardec, e eu selecionei isso aqui, ó. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar criteriosamente o bem e o mal. E é também neste ponto que a sua responsabilidade é mais seriamente comprometida, porque não mais se pode dizer: perdoai-lhe, Senhor, pois não sabem o que fazem. Nesse sentido, ela se junta tanto quanto com as comunicações das obras, né, das análises das obras que provêm dos espíritos, das frases e das mensagens que vêm dos médiuns, mas também das questões que nós passamos no nosso planeta hoje, né? Que, olha só, no ponto em que estamos, o Espírito fala, né, num plural, ele fala para uma coletividade, lá em 1864. Se era assim em 64, nós estamos em 2021, né? O quão pouco nós evoluímos moralmente, mas, com certeza, essa frase ela vale mais ainda, né? No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir o homem julgar criteriosamente o bem e o mal. Se ele não o faz, aí nós temos aí várias questões, né, de ganhos, de transferências e de questões morais, né, orgulho e vaidade, que o fazem não definir por isso. E a última reflexão que eu trago para vocês está no Livro dos Espíritos, na introdução, e é interessante, pessoal, o pessoal já está acostumado aqui, né, a gente está trazendo só textos pouco lidos, né, nas casas espíritas e no movimento espírita. A gente trouxe aqui o que é o Espiritismo, um pequeno livro que é basilar, né, que é fundamental. A gente trouxe 2 revistas espíritas, e eu vou trazer agora o Livro dos Espíritos, mas uma parte que pouco a gente lê, que está na introdução. Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda a seriedade mais ampla da acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com seus discípulos negligentes. Então, Kardec coloca aqui, né, umas condições muito importantes, né, os espíritos trazem para ele, sobre como obter coisas boas a partir dos espíritos, como obter boas comunicações e comunicações sérias, né? Além disso, além de ser laborioso, nós temos que ser perseverantes nos estudos, porque sem isso, né, os espíritos nos abandonariam, como fazem os professores com seus discípulos negligentes. Então, são 4 textos importantes, pessoal. E antes de trazer aqui os textos das obras que a gente trouxe, eu queria que a gente pudesse, cada um desse a opinião, pudesse falar um pouquinho o que pensa sobre a validade das obras mediúnicas que saem, né, à torta e à direito, e aí vale tanto das recentes, quanto desde a época, né, de Chico para cá, né, das obras do Chico, do Carlos Barcelli, por exemplo, Robson Pinheiro. Nós temos uma farta variedade de obras aí. Nós temos até um médium, como é que chama agora, Cristiano, que a gente estudou outro dia, não sei o que, Barbosa? Você se lembra o nome dele? Nossa, não vou lembrar agora, não. Que ele tinha um Instagram, não era? Não, na verdade, ele são vastas obras aqui no Facebook, direto ele tem divulgado as obras. Mas, assim, o que importa é que a gente, né, cada um queira emitir sua opinião, porque, pra vocês terem uma ideia, a coisa é tão interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, mostrar não, né? Um amigo já antigo aqui de Espiritismo,
ele me mandou uma mensagem, né? Tá, Alexandre, está sumido e tal. Eu estou aqui colocando para você que já tem muito tempo que eu estudo a doutrina espírita e eu vou fazer a relação de todos os livros que eu li para você. Então, ele escreveu para mim aqui. Então, ele disse que ele é um estudante da doutrina há muitos anos, e etc. E aí ele me disse aos livros que ele leu. Tá? Eu vou tentar resumir aqui, que ele leu bastante, um número interessante de livros, mas olha, Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, O Voo da Gaivota, Jovens no Além, Um Roqueiro no Além, O Mundo das Trevas, Nós, os Jovens, Crer ou Não Crer, Viagem Proibida, Céu Azul, Dor e Libertação, Vinha de Luz, Chico e Francisco, Metamorfose, Sinal Verde, Nas Trilhas do Umbral, Preces do Coração, Perfume da Rosa, e aí por aí vai. Interessante que o nosso amigo aqui, e aí eu não vou colocar o nome, ele citou, né, 23 anos de doutrina, e ele não citou uma obra das 32 fundamentais do Espiritismo. Então, eu queria que vocês pudessem conversar com a gente o que vocês acham das obras que vocês já leram, né, e das obras que têm saído, se alguém tem acompanhado novas obras, o que vocês acham dela, para poder linkar isso com o Espiritismo. Por favor, quem quiser, tome a palavra. Agora ninguém fala, né? Tá certo. Quando a Tati vem aí, faz um poema lindo, né? Faz toda a interpretação, tá todo bate-palma, quer falar. Mas agora que a gente pôs vocês para conversar, vocês não querem. Eu posso falar? Claro. Se você falar besteira, a gente te muda aqui. Tem tranquilidade. Quando nós estávamos ao vivo, né? Na nossa Feluz lá, eu fazia alguns comentários, a gente tem sempre aquele papo, aquele estudo e algum papo a respeito do Espiritismo, alguma coisa ou outra. Eu falava constantemente a respeito desses outros livros, mas principalmente quando você tinha base para... Você já tinha lido o Pentateuco, você já tinha estudado, você já tinha uma compreensão razoável do que escreveu o nosso Kardec, e a partir daí você poderia ler qualquer coisa, caso quisesse. Você teria já uma ideia, né, a respeito do que Kardec falava, o que o Espiritismo mais claramente falava. Você poderia ler e tirar suas conclusões naturalmente. Então, é o que eu explicava. A primeira base é estudar o Pentateuco, tentar compreender, e depois você poderia, caso quisesse, ler qualquer coisa, porque você saberia distinguir aquilo que é mais correto, ou que estava dentro da linha kardeciana ou não, né? O que eu falava naquela época. Será que, primeiro, assim, será que a gente é obrigado a ler algo primeiro ou segundo, né? Será que tem isso? Assim, não, eu orientava. Obrigado, não, mas nós orientávamos, eu orientava. Uhum. E será que primeiro é importante, né, a gente diferenciar, né, pessoal, quem está com a gente há mais tempo, quem está chegando agora, a gente já tenta desmistificar essa ideia de um Pentateuco, né? Isso foi criado pelo movimento espírita, nós acabamos puxando isso sem querer, por simplificar, mas não existe um Pentateuco, né? Essa questão do Pentateuco é uma ideia mosaica aí, né, de colocar isso como se fosse um Pentateuco bíblico também, e não é, né? Mas nós temos o Kardec, por meio dos espíritos, fizeram 32 obras, né, que a gente elenca como a obra kardeciana, e a gente elenca aí algumas delas como obras fundamentais, tá? Mas só para não parecer que são apenas essas obras, é importante que a gente amplie nossa visão para todas elas. Mas mais opiniões do pessoal aí nesse sentido? Quem que já teve aí, que queria falar sobre essas obras, o que tem lido, o que tem percebido, se faz alguma análise, se faz algum quadro comparativo? Alexandre. Fala, Soninha. Hoje eu vejo que, assim, eu li, mesmo antes de conhecer Feluz, numa outra casa, as obras que eram estudadas lá eram as de Chico e André Luiz, né?
Então, lá, enquanto eu estava lá, eu acho que eu só não li 4 daquelas, se não me engano, são 16, acho que tem 3 ou 4 que eu não li. E li outras. O primeiro livro que se diz espírita que eu li foi Violetas na Janela, isso há quase 30 anos. Daí veio outros, Padre, um que eu tentei lembrar agora, Padre não sei o quê, e outros afora, Viagem, não sei se é Viagem Astral, por um espírito aí, não sei se é Lúcio, não sei se é Astral o nome, e tantos livros assim. Na época eu li esses básicos, que se diz Pentateuco, né, que também li. Agora, hoje eu estou, a partir do momento que eu entrei na Feluz, que foi abrindo mais o leque e a crítica construtiva sobre o estudo, eu fui buscando reler os de Kardec de novo. Agora eu estou relendo de novo, e cada vez que eu leio, eu vejo que parece que eu não li. Parece que agora que eu aprendi a estudar. Então, eu li esses dias, eu terminei de ler o que é o Espiritismo de novo, e é como se eu nunca tivesse lido ele. Terminei, achei muito interessante quando lá fala de lugares circunscritos. Aí eu vi que eu não... Olha como que eu lendo hoje o que é o Espiritismo, e agora comecei a estudar o Céu e Inferno, e já passei, estou lá na segunda parte, já passei várias páginas deles que fala de lugares não circunscritos. E quando eu estava lá lendo André Luiz, onde tudo é circunscrito. Olha a minha crença de antes e olha o que eu aprendi agora. Então, assim, de certo modo, eu entendi uma parte só do Espiritismo, mas eu não tinha a autocrítica, e sim uma religiosidade, como se algumas coisas eu continuava no catolicismo. E hoje eu vejo que não é assim. Talvez se eu tivesse aprendido antes, mas também eu não posso desfazer daquilo que eu tive lá atrás, né? Porque se eu não tivesse tido, talvez hoje eu não estava na Feluz. Então, nem tudo é perdido. Mas hoje eu leio de forma totalmente diferente. Muito bom, Soninha, seu relato é excelente. E só lembrando, né, que a gente não quer aqui queimar nenhum tipo de obra e nem nada disso, né? Até porque Kardec, ele incentivava as pessoas a ler todos os tipos de obra, e inclusive, principalmente, obras que eram contrárias, né, em que detratavam o espiritismo, para que as pessoas pudessem saber o campo, né, saber os pontos de refutação, os pontos em comum, mas também os pontos de divergência, para que cada um pudesse ter o seu crivo, né? Então, isso é muito importante. O que eu quero comentar aqui, o que eu estou querendo chegar aqui, é uma questão que vai além, que é onde a Soninha começou a transitar aí, né? Sobre os motivos pelos quais essas obras são geradas, o que acontece com isso, o que pode acontecer, né, na mente das pessoas, e em relação até ao próprio conceito de espiritismo. Mas... Sobre as novas obras, eu não tenho lido. E, assim, enquanto eu não estudar essas obras de Kardec e as revistas espíritas todas, eu não vou ler esses livros novos, lançados novos, aí de jeito nenhum. Isso eu tenho certeza. Porque eu acho que é bem mais importante eu estudar essas de Kardec, a revista espírita, que é um monte, que eu tenho um monte ali já, para depois eu ler esse outro tipo, para completar os meus estudos. Para depois eu ter uma autocrítica bem baseada, para quando eu for ler um outro. Muito bom, Soninha. De novo, né, a opinião que a Sônia está dando em relação a ela, a gente não está aqui de jeito nenhum falando que as pessoas não devem ler as outras obras antes ou depois de qualquer coisa, tá? É claro que, quando você entra numa matéria, é importante você ler aquelas obras que são basilares de cada matéria. É assim no direito, né, é assim na medicina, é assim em qualquer área, né? E o espiritismo, enquanto ciência nova naquela época, né, e que tratava as questões como ciência e filosofia, ela também precisava disso, né? Só que aqui no Brasil nós preferimos, né, seguir um outro caminho, e esse caminho ele é complicado. E aqui Kardec vai falar sobre isso, tá, Soninha? Sobre a questão dessa... Nós vamos comentar um pouquinho. E, além disso, tem a questão não só das obras literárias, como das mensagens também que são publicadas, né?
E aí chegou uma pergunta para Kardec, lá em 59, e a pergunta é assim, a pessoa chegou para Kardec e perguntou assim, devemos publicar tudo quanto vem dos espíritos? Então, a pergunta desse correspondente para Kardec foi muito interessante. E ela é uma pergunta provocativa. Eu devo publicar tudo que vem dos espíritos? E aí, antes a gente caminhar nesse sentido, eu queria mais a opinião de mais alguém e que alguém possa responder para a gente deve publicar tudo que vem dos espíritos. Cristiano, se algum companheiro quiser falar, fica à vontade. E eu estou vendo o pessoal aqui, né, a maioria de tela fechada. Quem quiser puder deixar a tela aberta para a gente ver os rostos aí, fica um pouco mais amistosa a nossa conversa aqui, porque a gente ficar só olhando para a cara do Cristiano, do meu pai aqui, não é fácil não, viu? Ainda bem que tem a Soninha aqui para a Raquel poder atenuar o processo. Aí, o Cristiano já melhorou a situação. Aí, Camila, muito bem. Eu sei que alguns estão fazendo, tem alfazeres aí, etc, não estão escutando, mas aqueles que puderem deixar a câmera aí, fica mais bacana. E aí, pessoal, a gente deve publicar tudo que vem dos espíritos? Gente, eu peço desculpa pela câmera desligada, mas hoje eu estou com uma internet bem oscilante, viu? Tranquilo, Tati, tranquilo. Tá vendo, Cristiano? Foi perguntar, tá vendo? Mas, hein, pessoal, vamos lá, a gente deve publicar tudo que vem dos espíritos. Kardec procedia assim. Como é que acontece hoje? Está diferente do que era antes? O que vocês acham? Vou voltar na sua pergunta anterior para linkar com a resposta dessa daí também. Porque fala-se muito nas obras, né? Igual o seu amigo aí que te mandou essa mensagem, mas fala-se pouco do objetivo que existia por trás de tudo isso, né? Que foi criada uma cultura espírita no Brasil, aonde esses feitos, né? Não é à toa que o pessoal fala, as pessoas vão até a casa espírita pelo fenômeno, né? Mas quando elas ouvem falar do espiritismo é sempre por essa coisa fenomenal que eu sei que em muitos desses livros trazem histórias que são histórias, né, inclusive muito bonitas, né, de relatos aí de espíritos. O que chama a atenção é por que pegar o relato de um espírito, né, que foi dado em determinado livro e fazer disso uma lei universal, né? Isso aqui é um questionamento que eu faço. Essa cultura e essa apropriação, né, que foi feita no Brasil do espiritismo, com o intuito, ao meu ver, de, mais uma vez, manipulação de mentes e de massas, né, onde você faz o frequentador da casa espírita se tornar um dependente, né? Eu já citei isso daqui, né, que eu acho engraçado. Também tenho amigos, né, que às vezes postam fotos nas redes sociais em determinada casa espírita, com a senha, né, de atendimento, e coloca a seguinte legenda: temos que cuidar do espírito também, né? Então, assim, entende-se que ir à casa espírita é uma forma de você cuidar do seu espírito, que lá você vai se livrar dos males, né? Sejam ele, né, um espírito, né, que eu só acredito na existência dele encarnado, que é o obsessor, né? Porque faz do obsessor aí um ser quase demoníaco, né? Que está sempre te perseguindo, sempre tentando te derrubar, sendo que, na maioria das vezes, né, para não dizer em todas, somos nós quem tropeçamos, né, no nosso próprio orgulho, no nosso egoísmo, na nossa inveja. Então, o que me chama a atenção é justamente isso. E com relação à segunda pergunta, com certeza não se deve publicar tudo, né? E aí é que está, o que foi escolhido para ser publicado também diz muito a respeito do movimento espírita no Brasil. Perfeito. Difícil elogiar uma fala do Cristiano, né? Mas a gente não deu para corrigir em nada dessa vez. Eu fico triste aqui, mas foi uma fala muito bem falada, Cris, é isso mesmo. Sei, Camila, fica à vontade, viu? A gente aqui não é muito bravo, não. Mas tem alguém que gostaria mais de dar opinião sobre a gente deve publicar tudo que vem dos espíritos? Porque isso é uma cultura muito interessante a gente ver, né, pessoal? A gente dá voz a esse que parece sobrenatural, né? Isso que parece que vem do além, né? E tudo que viria do além seria uma verdade absoluta ou seria uma nova lei, como diz o Cristiano, né? E isso durante muito tempo foi assim, tanto que lá atrás, né, Moisés
teria, né, proibido as comunicações por alguns motivos, alguns deles são esses, perfazem desses, né, que é do mau uso da mediunidade, que é usar os médiuns como oráculos, né, e a partir daí um problema seríssimo aconteceu. E aí a gente tem... Alguém? Desculpa, não, pode terminar, depois eu falo. Pode falar, Soninha, pode interromper. Eu lembrei do Livro dos Espíritos, da questão que fala do... não acredita em todos os espíritos, porque nem todos... Eu não lembro agora se são de Deus, algo assim, na resposta, não lembro. Mas algo assim. É por aí mesmo, né, Soninha? Eu lembro muito claramente quando eu fazia... a Cris colocou aqui, não se deve publicar tudo, mas vai do entendimento ou interesse de quem aprova a publicação. Vai bem por aí, onde é que nós vamos chegar, tá, Cris? Muito bem por aí. Eu lembro na Feluz, quando nós tínhamos lá o nosso tratamento espiritual, né, as cirurgias espirituais, e aí todo ano eu colocava lá nos termos de palestra, 2 vezes no ano, assistência espiritual e cura, né? Explicando as características de um tratamento espiritual naquele sentido, mas sempre colocava se a gente deve acreditar ou não nos espíritos, se tudo que os espíritos fazem seria o correto, se toda vez que faz cirurgia espiritual a pessoa alcança êxito, se pode haver falhas em misticismo e obsessão no campo da mediunidade, e isso assustava muitas pessoas, né? Porque como assim? O Alexandre é presidente da casa, os médiuns estão lá trabalhando e a gente está colocando em dúvida o trabalho disso tudo, né? Então, as pessoas se assustam quando a gente começa a tentar fazê-las pensar sobre o processo. Porque é mais fácil a gente continuar trabalhando com as idolatrias do que a gente não entende, né? Que talvez a gente entenda pouco, que vem desse além, né? Ou vem de pessoas que têm essa ligação com eles, que são os médiuns, então supostamente seriam pessoas melhores do que as outras, e é o papel de idolatria que nós fazemos, né, pessoal? Com dirigentes espíritas, com palestrantes, com médiuns, com pastores, com padres, com políticos, né? Então, é um caminho de idolatria que a humanidade vai seguindo, e isso se reflete também no trabalho junto aos espíritos, seja em qualquer religião, né, que se enquadre, né? Seja as mais antigas, né, as mais novas, seja na época que nós trabalhávamos com o politeísmo, né? Por exemplo, lá no Egito Antigo, na Grécia Antiga, né, no sincretismo religioso, nos diversos deuses ligados à natureza, sempre foi assim, né? E Kardec veio, uma das grandes sacadas de Kardec e dos espíritos foi começar a racionalizar esse processo e a desmistificá-lo. Só que, aqui no Brasil, nós preferimos, né, para o nosso cunho religioso, né, abandonar esse processo e admitir tudo de novo como viés dos espíritos, como algo sobrenatural, infalível, né, e como uma lei nova, porque era um processo religioso. E aí esses caras que eram médiums ou palestrantes usavam e usam disso à torto e à direito, né? Então, aqui a gente não está querendo fazer nenhuma crítica pessoal a médium A, B ou C, mas vamos falar da obra, por exemplo, né? Quem lê a obra do Robson Pinheiro, por exemplo, vê um viés ali totalmente catastrófico, endemoniado, demoníaco nas obras que ele tem. E ele tem público para isso, né? Não pode ser de forma alguma ser considerado uma obra espírita. A Zíbia Gasparetto, por exemplo, foi muito coerente no que ela fez lá no passado. Ela começou com uma obra muito interessante, né? Ela começou a se desvirtuar dali, ela começou a julgar, a criticar se ela poderia ou não ter ganho com aquela obra, e aí ela foi muito sincera, olha, daqui para frente eu não sou espírita, sou espiritualista. E a partir daí, ela seguiu o caminho dela, até com muito mais honestidade, né, com a própria doutrina, com o que ela fazia, mas seguiu ali no caminho dos romances espíritas. E assim foram, né, nós tivemos vários médiuns aí que seguiram esse caminho, né, e muitos deles impelidos e impulsionados por editoras que têm muito ganho sobre isso, né, é muito ganho mesmo sobre essas obras. Alexandre. Oi, Tati. Só voltar um pouco na sua fala, quando você coloca a questão de refletir um pouco sobre os atendimentos de tratamento espiritual, ou os atendimentos, né, ofertados pelos espíritos, quando você coloca isso, não é colocando em dúvida, né, eu sempre entendi assim, o trabalho que estava sendo colocado, mas o exercício de criticidade importante daquele que está fazendo uso desse trabalho,
Porque Perfeito, Tati. senão nós vamos realmente voltar para a questão dos altares, né? E isso aconteceu no meio espírita brasileiro, né? Uma nação de viés católico transformou, então, toda essa doutrina, e especialmente pelo viés de espíritos, que talvez também estivessem matizados pela questão católica, então a comunicação deles viria certamente eivada disso, né? Naturalmente. E aí a gente vai fazer essa reflexão muito clara. O Espiritismo não tem inferno, mas eu carreguei um umbral com as mesmas características de um inferno. Nós não vamos ter uma água fluidificada, não vamos ter água benta, mas você vai ter água fluidificada com o mesmo poder de ir. E quantos há que não defendem a utilização da casa espírita com o mesmo terreno sagrado de que foi as igrejas? Então, é preciso mesmo que a gente tenha esse exercício de criticidade. Perfeito, Tanto Tati. na nossa postura, né, nessa casa espírita, peraí, deixa eu usar, né, o meu senso de razão frente ao que eu estou escutando. Eu já ouvi palestrantes falarem aberrações e, por educação, ficar calada, mas foi grave. Interessante, né, Tati, que eles falam aberrações citando livros que são cultuados, porque não foram logicamente criticados, né? Exato. Nós temos palestrantes defendendo aberrações em livros escritos pelo Chico Xavier, por exemplo, só por ter sido o Chico, que era uma pessoa sensacional, e consideram passível de não cometer erros, e aí a pessoa continua reverberando aquela conduta, e a coisa foi passando assim para frente e chega até no estado que nós temos hoje, né? De pessoas fazendo movimentos para que os centros espíritas voltem em plena pandemia, né? Justificando que as pessoas têm necessidade de estarem no centro espírita. Então, é claro que algumas vão ter mesmo, que elas aprenderam a ter, né? Uhum. Então, e aí, pessoal, isso que a Tati comentou, tem tudo a ver com as obras espíritas, tem tudo a ver com a conduta dos médiuns espíritas, tem tudo a ver com a conduta, como a gente lida com o que vem daquilo que a gente não conhece, por exemplo, ou daquilo que a gente acha que é paranormal, né? Que é a obra que vem de espíritos desencarnados, né? Então, olha o que aconteceu no início da pandemia, há diversas mensagens que supostamente vinham acalentar o coração, e elas extremamente preconceituosas, algumas delas racistas, a maioria delas negacionistas, outras delas com cunho político absurdo, e outras delas jogando a culpa até nos chineses, para você ter uma ideia, né? Claramente, assim, jogando a culpa num povo, ou até dizendo que o vírus foi produzido pelos espíritos, né? Para a limpeza da humanidade, né? Então, você imagina que aqueles que não morreram são os top, hein? E quem está indo morto está limpando a humanidade. Então, são mensagens que aparentemente têm um cunho lindo, né? Vêm pelo Divaldo, tem o nome, por exemplo, que vem do espírito do anjo Ismael, ou que venham do Bezerra de Menezes, coitado do Bezerra, né? Tendo que dar propriedade de uma mensagem dessa para ele. Então, até para mensagens comuns dos médios, nós temos que saber aonde nós temos que atingir, se elas têm validade, se elas realmente vão ter algo de novo para trazer, né? Eu vou até adiantar aqui um finalzinho do texto que eu ia trazer, já que a gente entrou nessa parte. Olha como é que Kardec separa com muita clara evidência sobre a utilidade de uma comunicação e de uma mensagem. Está lá na Revista Espírita, lá na Viagem Espírita de 1862. A sua publicação tanto pode ser útil, se feita com discernimento, quanto perniciosa em caso contrário. No número dessas comunicações, algumas aqui, por muito boas que sejam, não interessam senão aos que recebem a própria comunicação e que pareceriam, aos olhos de outros estrangeiros, simples banalidades. Outras apenas têm interesse das circunstâncias que são transmitidas. Sem o conhecimento dos fatos a que se relacionam, surgem insignificantes aos olhos do observador. Essas mensagens que nós temos corriqueiras entre nós, nos grupos, muitas vezes elas falam para esse grupo. Elas não vão falar para uma coletividade. Elas precisam estar entendidas de acordo com o ambiente, com a intenção, com a cultura do momento para aquele local. E Kardec ela estava evidente nesse sentido lá em 1862. Ele tinha clara evidência do que publicar ou não para uma coletividade. Ele deixou claro isso aqui agora.
Para algumas comunicações, aqui para a gente aqui pode ter uma comunicação que o Cris, que a Tati, que alguém de vocês dê, que tenha validade para agora, mas será que ela precisa ser elevada a um nível de publicação? Será que ela vai valer para todo mundo? Que contexto que ela está inserida? Então, Kardec ele tinha essa pena muito ávida de discernimento, para que ele pudesse saber para onde que isso vai. Só que os médiuns fazem hoje? Né? Teve uma comunicação qualquer, isso é maravilhoso, e sai postando aquilo ali, e aquilo vira verdade, que veio de um espírito, né? E às vezes veio de um médium que você confia, de uma pessoa que você confia. Então ele fala assim, todo esse inconveniente estaria circunscrito apenas aos bolsos dos editores. Beleza. Todavia, ao lado disso, algumas há que são evidentemente nocivas à humanidade, por todo o contexto e etc. Aí depois ele vai falando sobre até da criação de sistemas excêntricos e heresias científicas. Vou citar aqui, por exemplo, livros da Joana de Ângeles, do Divaldo Pereira Franco, que querem falar de psicologia, e já tem vários autores e psicólogos que contradizem grande parte das falas em cunhos psicanalíticos da psicologia da Joana. Né? A autoajuda tem um monte de coisa bacana ali, mas em André Luiz nós temos diversos erros científicos, e aí por aí vai. Né? Nós temos em Ramatiz ali um monte de situações malucas, etc. e tal, que não condizem com a ciência. Por quê? Simplesmente pelo fato da falta do crivo, né? Tanto de pessoas que estão ligadas, quanto das análises das editoras, e principalmente do estudo do médium daquelas pessoas que o cercam. Então, são situações, pessoal, que são elencadas por Kardec como graves. E eu aqui, e a gente que enquanto grupo, fico pensando sempre nesses malefícios que esse cunho extremamente idólatra, né, ególatra, idólatra, né, e religioso, fez mal às pessoas. Por mais que a gente, como a Soninha disse, a gente não pode abandonar todo o bem que foi feito também no caminho, mas muito mal foi feito nesse processo. Né? Nós vamos falar aqui, por exemplo, eu citei na semana retrasada, vamos pensar de uma pessoa que é LGBTQI+, assistindo uma palestra de um espírita ortodoxo que vai falar que aquele que tem tendências homossexuais tem que combatê-las com gelo e jardinagem. Meu Deus. Então, você imagina um sujeito escutando uma coisa dessa, e isso é dito nas casas espíritas. Então, isso não é um mal que se faz à pessoa, por mais boa intenção que se tenha na casa espírita, pelo amor de Deus, né? Então, assim, são coisas graves que se cometem, às vezes, de forma subliminar, né? São situações que são muito complexas. E hoje chegou um vídeo para mim, de um grupo espírita, elencando um texto que fala sobre a vida, é um texto de 1840, se eu não me engano, e aí ele fala sobre a vida, de não deixar o abraço, de viver a vida intensamente, tomar cuidado para não deixar as relações, né, e não deixar o medo fazer valer. Isso naquele contexto de lá. Agora os caras fazem isso e colocam a imagem das pessoas se abraçando agora, saindo sem máscara na rua e negando o Covid, por exemplo. Né? Então, até o uso dessas falas fora de contexto, ela pode ser extremamente prejudicial, né, às pessoas, porque falar, vai ser prejudicial ao espiritismo? Não, o espiritismo está aí. É prejudicial àqueles que fazem mau uso dele, como é assim com todos, né, as habilidades que nós temos. Então, é algo, pessoal, que a gente precisa ler. Eu queria, né, responder aqui a pergunta de Kardec. Pessoal, quem quiser fica à vontade para interromper aí, mas eu acho que é um tipo de estudo muito oportuno para a gente. Né? Nós tivemos um lançamento ali do Divaldo Pereira Franco, o último livro dele. Estou até numa página de Facebook nossa aqui aberta, que é de análise de comunicações, que assim, a gente tem ali tanto negacionismo, tanta política invertida e tanta sandice que você fala assim, não é possível, né, que alguém consegue dar vazão para isso. E a pergunta, Alexandre, talvez seja em que momento que se parou de ir no radical da análise dessas comunicações, da coragem de confrontá-las. Nós vamos encontrar na própria obra kardeciana, na Resposta de Espíritos, no Livro dos Espíritos, algumas, vamos colocar assim, erros, porque aquele espírito estava respondendo até, inclusive, dentro de um viés histórico e cultural da época. Perfeito. Se eu pego, por exemplo, a questão 822, quando é perguntado sobre homens e mulheres, a igualdade deles, o espírito responde
que eles têm direitos iguais, sim, mas funções não, porque cada um precisa estar no seu lugar, o homem no exterior, a mulher no interior. Então, nós já sabemos que isso aqui está superado. Eu não posso ler isso aqui e desconsiderar todo o nosso avanço cultural, de costumes, inclusive. Então, Tati, e isso aí vai até não só na questão da criticidade, daqueles que querem a manutenção, por exemplo, de um patriarcalismo estrutural e usam essa pergunta para se manter dessa mesma forma. Então, assim, além disso tudo, além das comunicações, além das produções, além da mediunidade, nós temos aí esses que analisam essa obra da forma que querem, né? Quando você pergunta quando é que isso parou, eu digo a você que desde quando chegou no Brasil. Kardec faz uma crítica, quando chegou ao Brasil, as primeiras publicações no Rio de Janeiro, Kardec, no Rio de Janeiro e na Bahia, Kardec tem, na Revista Espírita, ele coloca um item para o cuidado que se deve ter com o religiosismo que tem se dado no Brasil. Olha, então você já tem... Precisamos retomar isso aí. Então nós temos isso, né? E aí esse nosso conteúdo religioso, nosso conteúdo católico fez crer, por exemplo, a pegar um cara extremamente especial, um cara que eu vou falar sempre que é um cara que é talvez um dos seres humanos mais maravilhosos que nós tivemos na fase da Terra, que foi o Chico Xavier, e endeusá-lo enquanto médium em produções mediúnicas. E a partir disso, nada mais foi analisado, né? E a FEB, muito bem organizada para se manter no poder, e como a Igreja Católica fez também no processo dela, se utilizou do Chico dessa forma, e aí aqueles que tiveram ao redor dele fizeram, deixaram que essa bagunça que aconteceu no Brasil, acontece até hoje, permanecesse. Mas não houve críticas? Várias. Nós tínhamos vários pensadores, né? Deolinda de Oliveira, Eurípides, Herculano Pires, vários, né? E que tentaram se voltar contra isso e têm suas obras publicadas, hoje tem muito estudo sobre eles, mas tiveram pouca voz. Se a gente for pensar assim, tiveram pouca voz e, na verdade, nós, né, vou botar nesse passado, demos pouco ouvido, né? Porque eram notícias que nos faziam a ter trabalho, a nos responsabilizar por nós mesmos, para analisar uma coisa que vinha dos espíritos. Então, para isso, me provoca esforço, né? Mudança de paradigma, leitura, né? Não absorver só aquilo que me falam. Então, dá trabalho, né, Tati? E aí... E não só isso, também uma tendência humana dessa mistificação e de tomar por verdade aquilo que o Espírito está dizendo, né? E isso é tão libertador quando você foi uma das primeiras pessoas que eu vi trazer isso, de falar assim, ó, não nos esqueçamos que essa é a opinião de um espírito, para não tomar isso como verdade. Isso talvez seja próximo, por exemplo, do sentimento que nós temos com relação às pessoas que morrem. Aí não importa o que tenha sido aquela pessoa, como ela tenha agido, morreu, virou um santo. E aí, tudo que aquela pessoa disser não vai estar matizado por quem ela foi, pelas experiências que ela tem. E é errado a gente entender que esse é um ser humano imperfeito como eu sou, tão passível de erro quanto também nas suas interpretações. É isso. Tati, isso é interessante porque a gente passa a analisar o que vem e, como você disse, é libertador. E é libertador para o médium também. Olha vocês... Depois que esse peso foi tirado das costas de vocês, tem um peso da responsabilidade moral. Mas, olha, o que vem de mim não tem que ser perfeito, porque o espírito que vem de lá também não é perfeito. E você se permite essa análise, entende? Isso também traz leveza para a prática mediúnica. Total. Não concorda? Total, sim. Porque você falou total, você falou total, eu lembrei da dona Hermínia aqui, do Paulo Gustavo agora. Porque aí a comunicação ela deixa de ter aquele caráter automático, estou recebendo, estou passando, aí ela vira um diálogo, né? Deixa eu sentir isso que está acontecendo, os sentimentos que esse espírito traz, essa visão de mundo, né? No que ela coaduna com a minha visão. E aí a gente tece junto. É interessante, Tati, isso. Veio aqui na minha mente agora, que nem era para agora, olha que interessante essa questão dessa idolatria que nós temos, dessa questão de fechar a mente para não pensar, para deixar na mão dos outros. Olha, se a gente tivesse seguido um outro caminho no Espiritismo, talvez uma situação como a do João de Deus não aconteceria.
Sim. Situações como estão acontecendo graves aí com vários palestrantes e médiuns que estão sendo descobertos agora, talvez, né, pudesse não ter acontecido, né, por Nossa. pessoas que são os intermediários dos Espíritos de Deus, serem infalíveis, né, e por meio deles vir a graça divina, e eu não posso contestar. Olha o que o movimento espírita religioso fez com as pessoas. Aí ela vai falar, isso não é um mal? Aí os caras vão falar para mim assim, Tati, não, mas isso foi uma parte de aprendizado, né? É claro que foi aprendizado, tudo que nos acontece é aprendizado, né? Mas por que motivo? Então, Endeusamento, né? endeusamento. Endeusamento. Você não poderia ter dado um exemplo melhor de algo assim que, embora também, veja bem, o trabalho do João de Deus vinha seguindo paralelo, crescendo aí, e nunca também foi colocado, pelo menos que eu saiba, um posicionamento do movimento espírita brasileiro frente àquele trabalho que estava sendo executado, porque as pessoas tendem a colocar tudo na mesma panela. Ele recebe os espíritos, e então, igual a ser um espírita, e ele não foi questionado na sua conduta moral, até surgiu uma corajosa que falou, isso foi um abuso sexual. E olha que ponto chegamos, não, mas ele é João de Deus. E eu adorei a frase, que nenhum João será de Deus se não puder respeitar as Marias. Claro, perfeito, perfeito. Então, pessoal, a discussão aqui ela é longa, daria para a gente fazer um seminário sobre isso, até só para você ver, eu trouxe um monte de textos ricos aqui para a gente discutir, eu vou ler um pedaço para não falar que a gente não usou as obras. Olha que interessante quando... e aí, Cristiano, se tiver alguma coisa, pode ficar à vontade. Quando esse correspondente chega para Kardec e pergunta, devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? Aí Kardec volta com uma pergunta, seria bom publicar tudo que dizem e pensam os homens? Olha que resposta mais maravilhosa de Kardec. Ele coloca os espíritos e os homens no mesmo patamar. Uhum. Porque nós temos que ter o crivo em cima dos dois. Então ele fala, eu devo publicar tudo que os homens escrevem? Porque os espíritos não são as almas dos homens? Então, olha como o Kardec ele era um grande pensador, ele estava preparado para esse processo. Ele continua assim, ó, quem quer que possua uma noção do espiritismo, por superficial que seja, e aí é importante o que a Soninha falou, o que o senhor Rogério disse, que é a leitura das obras fundamentais, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram à Terra o evotório visível. Despojando-se, porém, do homem carnal, nem todos se revestiram por isso mesmo da túnica dos anjos. Há, portanto, espíritos de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, desatentos, brincalhões, falsos sábios, vãos e orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, malévolos, e o que nos parecia inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia deste mundo, há sensuais, há vilões e devassos que nos arrastam para a lama. Então, olha a fala de Kardec nesse sentido. Uhum. Um cara que está produzindo uma obra de espírito, se não fosse muito certo o que estava fazendo, falaria, entre aspas, mal do que ele estava querendo fazer? Nunca. Porque ele conhecia a obra. Então, olha, para eu falar sobre isso, é importante a leitura das obras fundamentais. É importante saber da matéria. Eu posso falar, Camila, farmacêutica, professora de farmácia, sem estudar farmácia? Posso falar de farmacologia sem estudar farmácia? Eu posso ir lá no Google e começar a ver como é que são os mecanismos de medicamentos e fazer um tratado disso? Não, né? Então, como muitos têm feito, ler no Google o médico falando, né, que a ivermectina faz efeito X, X e X e sai divulgando para todo mundo, porque não tem base para poder criticar, ué. Sim. Acontece a mesma coisa que nós fazemos aqui, acontece no plano espiritual, pessoal. E, às vezes, até por espíritos que têm pouco conhecimento, mas para eles estão bem intencionados. Por exemplo, eu posso estar aqui bem intencionado, sendo um pseudo-sábio, falando um monte de coisas que eu acho que são lindas para vocês, mas recheadas de erros, por exemplo. Mas com a melhor das intenções, porque é aquilo que eu acho que é o correto. Não quer dizer que tem maldade no meu coração. Só que isso vai reverberar num monte de situações. Então, Kardec...
Oi, Tati, pode falar. Se a gente considerar que ainda hoje nós estamos na era das opiniões, em que todo mundo fala sobre tudo, em que não é necessário um embasamento de nada, porque eu li o título e eu já me arvoro a ter lido toda a reportagem para poder opinar sobre, ainda torna tempos mais complexos nesse sentido. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. E aí o Kardec continua, ó, ao lado desses, há também seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos e dotados de sublimes virtudes. Como, entretanto, o nosso mundo não está na primeira linha, nem na última posição, embora mais vizinho da última do que da primeira, né? Nós estamos mais vizinhos das situações mais difíceis do que dos mundos mais regenerados, disso resulta que o mundo dos espíritos abrange seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que estão em situação muito inferior à dos homens mais inferiores. Então, Kardec vai fazendo nesse estudo aqui, pessoal, um tratado sobre isso, do que se deve publicar ou não, né? Principalmente levando em consideração a relação que ele tem muito clara entre os espíritos humanos, porque eles são as almas dos homens. E aí ele vai tratar aqui, eu vou ter que dar uma adiantada aqui, pessoal, para a gente ler a outra parte também. Ele vai falar um pouco sobre o mal-estar e o mal apresentado nessas comunicações, que são, às vezes, colocadas como sérias, vinda de pessoas famosas, né? E pessoas que só porque elas são famosas, você fala assim, peraí, esse cara é famoso, ele tem uma obra maravilhosa, não se pode criticar o que vem dele. Não tem a ver com isso. Né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, mas o Divaldo tem a Mansão do Caminho, não importa, fez uma obra maravilhosa, está maravilhoso, e daí? Não se pode criticar a obra? Aí você fala assim, essa obra contém um monte de... aí ele me pergunta, poxa, você fez metade do que ele fez? Eu falei, não, mas talvez não escrevi metade das bobagens que ele está escrevendo, e que podem movimentar muito mais massas do que eu aqui numa reunião dessa. Exatamente. Vamos fazer... Não é, Tati? Então, vamos pegar aqui uma pessoa muito boa, vamos pensar que um de nós aqui, vamos para a Cristiane. Está aqui participando das reuniões, faz caridade, professora, não sei o quê. Então, só por ela ser assim, o que vem dela como médium não pode ser criticado, só porque nós achamos que ela tem aí uma qualidade muito boa aos nossos olhos, não tem a ver com isso. Então, criticar a obra não quer dizer criticar o médium. Agora, vamos criticar um médium quando ele vem de cara limpa falar as coisas que ele está falando por aí. Aí sim. Né? E o pior, às vezes, em nome do espiritismo. Aí não tem como ele sair dessa. Deixa eu comentar o caso da Lene Sensitiva. Foi o último que eu vi assim, gritante. Ela publicou isso nas redes sociais, de ter recebido a mensagem psicografada. Então, duas coisas. Ela se apresenta como uma sensitiva, mas ela usa um termo, né, de psicografia, que é um termo de Kardec. Né? Ela escreveu, né, essa carta desse MC Kevin, o que caiu, infelizmente, lá do quinto andar. E olha o que ela coloca, eu me sinto em paz, pois a carta foi entregue à pessoa que tem ligação com a família. Eu cumpri a minha missão. Então, em nenhum momento ela questiona se de fato é desse espírito, qual que é a utilidade disso. Então, não há esse diálogo. Pelo menos essa pessoa, em momento nenhum, ela transparece. Ela recebeu e passou. E mais, vende a sua própria imagem. Perfeito. É bem por aí mesmo. Olha como é que Kardec vai nessa questão da publicidade, tá? Ele fala assim, ele fala das publicações em si. Para começar, tais publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examiná-la e discernir o verdadeiro do falso. Principalmente numa questão tão nova como o espiritismo era naquela época e parece hoje tão nova da mesma forma, né? Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários. Na época, né, Kardec estava trazendo uma ciência, uma filosofia nova, e ele tinha muitos detratores nessa época. Então, olha essa primeira parte. Induzir o erro às pessoas que não têm condições de examiná-la com discernimento, porque não têm conhecimento de causa. E é isso que acontece muitas das vezes. Nós temos obras aí, romances. Aí eu fico até brincando com o pessoal aqui, aí que me permite aqui a Camila aqui, a Rosângela, né, a Eunice, a Dona Penha, o pessoal que não frequenta a nossa reunião mediúnica, eu brinco com o pessoal muito aqui sobre isso, que às vezes vem a comunicação muito legal,
E aí nós vamos perguntar, por que você sentiu isso? Como é que ela fala? Você sentiu algum preconceito nesse sentido? Ela está bacana? Então nós vamos tentar perguntar para o médium e para o espírito o máximo sobre aquela mensagem. Se realmente a gente vê que ela é bacana, legal. Aí beleza, ela é bacana, mas para quem? Para nós? Será que ela serve para ser mandada para alguém? Não. Então vai ficar para nós. Ah, ela tem um viés legal. Beleza. Então, mas ela traz alguma novidade? Porque para trazer alguma novidade, pessoal, tem que ser realmente algo muito diferente. Porque depois que a codificação veio, em 32 obras, se alguém me falar de alguma novidade realmente que tenha sido publicada, a gente fala assim, né, fora as sandices aí que tem publicado, né, sobre as questões dos vales, vale do suicida, vale dos tatuados, etc. Reprodução no plano espiritual, nós temos essas coisas assim. Mas até de questões morais mesmo, né, até vamos pensar aqui com o cunho da autoajuda, o evangelho está ali, que já cumpre muito bem esse papel, né? E aí nós temos grandes médiuns aí ganhando rios de dinheiro com palavras que talvez nós mesmos poderíamos ter produzido. Aí o que a gente pega? Uma mensagem, ela é boa, ela é, mas ela traz alguma novidade? Não. Então para que eu vou ficar divulgando? Agora, uma mensagem que ela tem com um cunho interessante para o momento atual, o que a gente pega aqui? Eu pego e mando para um grupo de análise. Se ela é muito bacana, mas eu publico no Facebook, mando para uma pessoa e tal. Se não é, está aqui para o nosso grupo. Então, é uma questão que a gente precisa ter, que ela é até de ética mediúnica, né? Que é até de ética do trabalho. Vou me valer de novo das palavras do Kardec. Muitas vezes as mensagens estão aqui para o nosso grupo mesmo. Só vão entender quem participa dele. Né? Hoje eu discutindo até um pouco sobre política com um amigo de uma mensagem que veio, que ela tinha um cunho lindo, maravilhoso, mas ela tinha imagens negacionistas. Ele parece que não se atentou a isso. Eu falei, amigo, a mensagem é linda, mas eu não divulgaria isso por isso e por isso e por isso. E aí, não, mas eu estou recebendo aqui mensagem da espiritualidade que fala sobre essa questão desse medo excessivo, etc e tal, né? Então, olha, vieram mensagens no grupo dele que defende isso. Então, é muito mais fácil de mensagem nesse sentido. Será que seria acolhido uma mensagem que fosse ao contrário? Então, nós vamos até entender como é que funcionam esses mecanismos, né? Outro dia, a gente fez uma crítica aqui sobre esse, não lembro, Cristiano, não sei o que, Barbosa, que trouxe uma obra, a obra, sabe assim, totalmente assim, fora do contexto, trazendo coisas assim, que só ele trouxe, né? Questões muito ligadas aí à apometria, por exemplo, que é muito difundida em alguns lugares, e até com outras técnicas os espíritos usam para trabalhar os espíritos obsessores, né? Então, eu falo assim, né? E a editora, só dessa última vez que a gente comentou, para cá eu já vi 6 publicações de livros dele. Então, são 6 livros novos, se eu não me engano, todos de 2021. Haja produção mediúnica, né, pessoal? Né? Eu até fiz uma brincadeira aqui com um comediante stand-up, ele fazia uma brincadeira com o espiritismo, né? Ele falando que, perguntando para a plateia, né? A pessoa, vocês conheceram Lúcio, né? E o pessoal, conheci e tal. Porque a Zíbia recebia um monte, ele escreveu mais de 300 obras, né? E aí nós fomos sabendo, Lúcio mal escrevia quando era vivo, mas Castro Alves, por exemplo, né? Rui Barbosa, etc., a gente quase não vê publicações desses caras. Será que eles pararam de escrever? Será que eles não sabem escrever mais? Né? É uma brincadeira aqui, eu estou usando um pouco de sarcasmo, para vocês verem como é que funciona um pouco esse mecanismo. Os caras que eram massa de escrever, escreviam, era o caminho deles. Sim. Você não vê nada. Carlos Drummond de Andrade, cadê a psicografia do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo? Né? Mas nós temos 300 publicações. A gente poderia se perguntar por que o Paulo Freire não escreveu nada e tantos outros fantásticos que poderiam estar escrevendo coisas incríveis. Você ainda foi num cara aí, né? Como é? A gente precisa achar um médium para deixar ele falar, né? Mas exato. É isso aí, então, pessoal. Aí, Kardec vem falando sobre esse processo aqui, dessa acurácia, desse cuidado que ele tinha nas publicações, e ele foi muito assertivo nesse sentido. E mesmo assim, como a Tati disse, passaram algumas coisas que são analisadas hoje e a gente já vê como não prudentes. Mas Kardec se preocupava com isso? Não. Ele dizia, critiquem e analisem a minha obra, a obra dos espíritos. Ele não se importava com isso. Né? Ao passo que alguns aqui, né, tem que ver assim, criticar um pedacinho de um ali, já vem a comunidade inteira
te xingando porque aquele é ídolo de alguém, né? Ou a vaidade dele faz com que essa fala de Kardec, olha que interessante, a importância que publicidade é dada às comunicações os atrai, excita e encoraja os espíritos pseudo-sábios e levianos. O único e verdadeiro meio de afastá-los é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo aquilo que não for racional, tudo aquilo que desmentir a superioridade que se atribui a esse espírito que se manifesta. Ou então se entende o nível que ele está, atribuindo apenas a comunicação como opinião daquele espírito. Olha como Kardec responde, sem deixar muita margem para a gente duvidar. E era assim que era feito. E nós nos afastamos disso completamente. Eu abri aqui o site da Boa Nova, e o médium é Osmar Barbosa, e ele Isso. tem um livro interessante, a capa bem chamativa, que é uma gestante, um barrigão, e chama Deixa-me Nascer. Então, olha a sinopse do livro. Nós espíritas acreditamos que a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, surgindo o embrião, inicia-se uma reencarnação, ou seja, o espírito é ligado ao organismo em desenvolvimento, com a supervisão de técnicos da espiritualidade superior. Nós já vimos aqui, através de perguntas do próprio livro dos espíritos, que há gestações em que nenhum espírito foi ligado ali. Estou mentindo, Alexandre? De jeito nenhum, até porque nós temos, né, no próprio livro dos espíritos falando que essa concepção, essa ligação do espírito ao corpo, ela se completa no nascimento, né? Então, e aí por isso, Tati, e aí, se você for olhar na sinopse, aí você vai ver mais coisas aí sobre técnicas aí, se não me engano, nesse próprio livro, que ele vai usar com técnicas que só ele sabe, né? Que agora que os espíritos estão trazendo para ele nesse sentido. Isso é uma técnica de venda. Olha aqui, Tati, na viagem de 862, Kardec fala assim: desde que surgiram as primeiras manifestações dos espíritos, algumas pessoas nisso viram meio de especulação, uma mina a ser explorada. Ele via claramente isso lá atrás. E isso continua até hoje. Nós temos relatos de médiuns que sofrem pressão das editoras para publicações. Claro. Né? E nós vamos continuar engolindo isso? Não podemos, né? Nós não temos mais tempo para isso. Né? E sem esse... Né? Hã? É um patinar sem sair do lugar, em mais do mesmo, onde vai se chegar em quê? Em lugares comuns. O que você está trazendo de novo sobre o tema? Vai abordar aqui a questão de saúde pública, porque se eu só vou criminalizar esse aborto, o que eu vou dizer de milhares de mulheres que a cada ano morrem tentando, né, resolver uma gestação não planejada? O que a gente pode falar disso a nível social, ou vamos continuar só criminalizando, demonizando, culpabilizando essas pessoas? O que está sendo trazido de novo para a gente poder refletir sobre isso, à luz desses novos tempos? Porque as perguntas que ele se propõe a responder há consequências espirituais? É um resgate de vida passada? O que acontece com o espírito quando ele perde essa oportunidade? Então, é mais do mesmo. Exatamente. Você falou a palavra-chave aí, a questão do mais do mesmo. Né? E é o que a gente vem vendo o tempo inteiro, né? Que é o mais do mesmo. Kardec chega... Oi, Soninha. Fala aí, pode falar. Depois, se você me permitir ler um pedacinho aqui, um número do que é o Espiritismo, de consequências do Espiritismo. Há um pedacinho no final aí. Beleza, vamos sim, Soninha. Na parte da viagem espírita, que pouca gente conhece também, e teve uma viagem espírita depois, em 67 também, Kardec fala assim: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus adversários. Olha só, há algo mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques dos adversários. É que os pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem na doutrina espírita uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. Com essa frase, assim, eu tenho uma vasta literatura para trazer para vocês,
eu deixo essa reflexão para vocês. Pior para o espiritismo, mais pernicioso ao espiritismo, não são os seus detratores, os seus adversários, são os seus pseudo-adeptos cujas publicações são feitas em nome do espiritismo. Olha como é grave essa fala de Kardec. E que o induz quem lê ao erro. Exatamente, né? Eu cheguei a ler livros, Soninha, que aparentemente alguns romances muito interessantes, mas se você não ficasse com o olhar atento, ele deixava passar mensagens subliminares ali em pequenos parágrafos que continuam remontando e reforçando, por exemplo, o machismo estrutural que nós temos na sociedade, por exemplo. Ou, por exemplo, essa lei de Talião da forma que é falada. Nós temos a lei de Talião explicada no Livro dos Espíritos, mas não essa que o religioso impõe. Né? Por exemplo, a cultura do sofrimento. Então, assim, nós temos situações aí que elas precisam realmente ser observadas. Então, aqui não vai nenhuma questão de queimar obras, pelo contrário. Vale aqui uma análise criteriosa das mesmas. E quem aqui, por exemplo, tiver contato com os médiuns que fazem psicografia, levar essa estrutura do conhecimento para que esse médium possa realmente buscar uma ideia de estudo e de também avaliar as suas próprias produções. Com isso, já muda aí um paradigma até da própria comunicação daqueles que virão por essa pessoa. Kardec fala aqui sobre excentricidades, e essas excentricidades são vastas na literatura romanceada, dita espírita. Vasta. Né? E muitas vezes pessoas se apoiam nela para trabalhar, por exemplo, o campo das emoções, da psicologia, né? Fazem dessas comunicações, desses casos, relatos que servem para uma coletividade inteira e que às vezes pode servir apenas para um indivíduo. Então, pessoal, eu trouxe essa reflexão para vocês aqui, assim, tem muito mais, não vai dar tempo. Se alguém quiser tomar a palavra e falar alguma coisa, a Soninha quer ler um pedaço, o Cristiano está ali, acho que doido para poder comentar alguma coisa, ou alguém comentar para ele, fica à vontade. Enquanto você se organiza aí, Soninha, você lê para a gente? Sim, está no livro que é o Espiritismo, Consequências do Espiritismo. No número que ele fala, o Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma, nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas. Esses germes que, mediante estado mais completo e mais atento às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Perfeito, Ian. É um livro que poucas pessoas leem, a gente já fala aqui desde há muito tempo, o que é o Espiritismo, que tem grande parte trazendo com simplicidade, mas com simplicidade que remete a muita filosofia, tá, pessoal? É uma leitura que para alguns parece fácil, mas ela precisa ser muito atenta, né? Ela remete à filosofia, ela remete a um processo filosófico muito interessante, e ele traz a função do Espiritismo, né? Que é algo filosófico, científico, um trabalho que é de moral da humanidade, e que, para que seja assim, ele precisa se afastar dos preconceitos, da idolatria, porque senão ele não consegue falar a todas as pessoas. Né? Por isso a gente combate aqui veementemente a questão daqueles que consideram o espiritismo uma religião. Se assim o fosse, ele não poderia falar às outras pessoas. Seria mais uma instituição como as outras. Então, se eu não leio um texto que a Soninha trouxe, por exemplo, e não compreendo
como Kardec viu os espíritos, como é que eu vou compreender uma obra completa, um romance mediúnico, a não ser, por exemplo, que eu consiga entender que aquilo ali é uma obra de ficção e pronto. Né? É isso, pessoal. Fala, Raquel. É igual assim, eu tenho me questionado um pouco recente, igual você está falando dessa lei de talião aí, essa questão, eu tenho me questionado um pouco assim, se tudo realmente é para a gente passar mesmo, sabe? Tem certas situações que eu acho que talvez a gente assume uma situação e não é para gente. Eu acho que assim, eu tenho ficado um pouco rebelde com isso, sabe? Assim, às vezes certo tipo de situações, aí a gente fica naquela linha, será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou sendo ruim de pensar assim? Será que eu estou sendo, sei lá, sabe? Tipo assim, mas por outro lado, porque acho que cada ser humano tem o seu limite também, sabe? O seu limite de saúde física, emocional, tal, sabe? Então, assim, aí eu fico pensando nisso. Aí a gente, porque quando a gente vê esse espiritismo da forma antiga, né? Aí as pessoas falam, mas você tem que passar, porque tem que passar mesmo, você tem que passar isso, porque, né? Então fica tudo muito, parece que é uma coisa que você está em dívida, sabe? Tem que passar aquilo ali. Então, assim, eu tenho me questionado um pouco sobre isso também. Será que a gente também, quando a gente está no limite da gente, sabe? No limite mesmo de certas coisas, será que a gente está sendo egoísta de pensar isso, está sendo, né, assim, sabe? Será que tem que ser assim, sabe? Então, tenho pensado muito nisso. Ô, Raquel, você trouxe um tema. Não cheguei numa resposta que eu possa ficar confortada, sabe? Tipo assim, eu não cheguei numa resposta e eu tô, assim, de um dilema, assim, sabe? E não cheguei numa resposta que ia, como é que eu falo? Deixar o coração tranquilo e aliviado, sabe? Então, assim, Raquel, você trouxe um tema que a gente até já discutiu aqui uma vez, que é a questão das causas das aflições, né? Ela está bem estruturada nas obras fundamentais. Não daria para a gente, né, falar sobre isso agora, porque é um tema que ele é bem extenso, a gente pode até voltar nele depois. Mas essa cultura, por exemplo, do ter que sofrer, do karma, do tudo suportar, essas questões aí, elas são muito trabalhadas no movimento religioso, né? E a psicologia... Só ver essa parte assim. Mas se Deus te deu, é o que você consegue carregar. E eu acho que nem tudo. A gente não vai entrar nos meandros do assunto, mas o que você traz é um conceito arraigado da cultura do sofrimento que nós temos, que ela é amplamente trabalhada no catolicismo, e que o movimento espírita também trouxe, né, dessa questão do suportar, da forma de suportar as provas. Então, é também, né, por parte de muito que a gente tem de conceito aí, né? O Emmanuel, por exemplo, tem textos nesse sentido que eles são terríveis com essa cultura do sofrimento. Mas é um processo que é individual, a gente pode discutir, né, num outro tipo de estudo, mas eles são sedimentados pelo que está acontecendo aí. Né? Você vai pegar, por exemplo, no livro Céu e Inferno, nós temos diversas comunicações que nos fazem pensar de forma muito diferente, pensando na individualidade de cada espírito e nos seus processos individuais, entende? Então, é bacana a gente ter essa visão, e foi só a partir da leitura desse livro que muita coisa eu passei a questionar. Sim. Que era tratado como verdade absoluta para todos, né? Até numa última reunião mediúnica nossa aqui, foi sensacional. Nós tivemos a presença de um espírito que chama Zé Ligeiro, que ele deu uma aula para a gente aqui de comportamento consigo mesmo. Tá? Um dia a gente comenta sobre isso aqui.
tá? Mas tem a ver aí. Você ia falar, Tati? Só um pontinho, porque a fala dela foi importante, porque ilustra bem. A partir do momento em que ela começa a questionar, volta para ela o poder de decisão na vida dela. Então, você pode entender, né, e continuar afirmando esse é o meu karma, ou você pode, então, se perguntar de fato, né, não se esquivando, mas se perguntar qual que é a sua responsabilidade frente a isso. Aí muda tudo, né? Não é a passividade do aceitar, mas também não é o se esquivar de uma situação que está ali presente, mas qual que é a sua responsabilidade nisso? E é exatamente o refletir sobre vai levar a gente a se posicionar de acordo. Muito bacana. E aí que a questão individual, né? Porque aí, se eu estou me afastando por negligência dessa responsabilidade, ou se eu estou realmente agindo com assertividade, aí é individual também. Exato, Tá? aí não é o espírito que me falou, Exato. né? Não é a espiritualidade que me orientou a respeito, sou eu assumindo isso. Né? É isso aí. A gente tinha, o Cristiano, fica à vontade aí, velho. Você já fechou e piscou aí, fica à vontade, a gente já está terminando. Se você quiser dar uma palavrinha aí, velho, o que te veio, fica à vontade. Eu lembro que quando eu comecei lá, uns 20 e tantos anos atrás, tinha um palestrante muito brincalhão, que ele falava que ele aprendeu que ele tinha que ele combinou com a esposa dele, olha, a gente só não vai se agredir fisicamente, nós vamos suportar o máximo aqui viver nesse inferno nós estamos vivendo, e na próxima encarnação eu posso escolher com quem eu vier e você pode escolher com quem você vier. Era uma brincadeira que ele fazia, mas você imagina os casais que estavam escutando aquilo ali. Sim. Né? Ele levava com brincadeira, eu morria de rir na época, eu fui parar para pensar nisso dos tempos para cá, mas eu lembro muito bem dele, era um cara, um amigão meu, fiquei amigo dele lá, e era um palestrante muito legal, mas no tom de brincadeira, olha o que ele carregava dentro de cultura interna e o que ele trazia para as pessoas, e isso está farto na literatura aí de muitos espíritos. Bom, pessoal, a gente agradece a paciência de vocês. Se alguém quiser que não comentou, ou Camila, seja bem-vinda, desculpa aí as maluquices que o Cristiano tenha falado, as que ele não falou, seja bem-vinda, e se alguém quiser fazer mais algum apontamento final para a gente terminar com esse estudo de hoje. Fala, senhor Rogério. Eu sou possivelmente o mais velho da turma e vejo que os estudos nos últimos tempos tem me colocado a fazer reflexões que muitas das vezes eu não quero. Olha o que eu estou querendo dizer. Muitas das vezes você quer ficar com o seu passado, que aquele passado com o qual você acreditava, aquele lhe fazia bem, mas ao mesmo tempo você não conseguia enxergar tudo, mas você ficava satisfeito com ele. E a partir do momento dos estudos, refletindo um pouco mais, você quer ou não buscar mais coisas, buscar mais conhecimento, ou de alguma forma buscar mais verdade sobre o mundo, sobre você mesmo. E, às vezes, você paralisa. E você pode escolher esse caminho, ou ficar mais quietinho mesmo, com respeito, cada um toma a sua própria decisão. Então, eu não quero saber mais, né? Eu quero viver naquele momento, eu quero viver daquela forma que eu estava ontem. Eu não quero crescer, eu não quero saber para não poder crescer ou ficar paralisado. Interessante, muitas pessoas, como eu, já, em alguns momentos, fiquei, opa, o que eu faço da minha vida aqui agora? Né? O negócio está tudo mudando, tá? Ou eu quero crescer, eu quero saber, ou vou ficar, vamos dizer assim, tentando enxergar uma coisa que eu quero só acreditar e não quero saber da outra verdade. Então, muitas das vezes, nós nos paralisamos. E eu agradeço muitíssimo a vocês, a Feluz, ao meu mentor, em que eu dei continuidade. Mesmo aos 75 anos, com minhas dificuldades de entendimento, não é fácil, porque eu aprendi tudo lá atrás, e tudo que aprendi lá atrás, tive uma pequena base, mas, olha, com toda sinceridade, quase jogar fora. Não pode jogar fora, é claro que não. O ensinamento já me trouxe até hoje, isso é fato. O ensinamento de ontem me trouxe a condição de estudar um pouco mais hoje e ter uma compreensão melhor. Então, não pode jogar fora, concordo. Mas muitos de nós podemos ficar com medo de querer crescer e paralisar. E, às vezes, dói, né? E eu estou mesmo doendo, eu quero continuar. É isso, Rogério. Nós temos aí o livro Confissões, né, de Santo Agostinho, e nós temos agora Confissões do seu Rogério,
guardadas as devidas proporções, né? Tem a sua validade. Começou bem. O medo dele de continuar crescendo é porque ele já cresceu. Começou entregando ouro pro bandido, gostei dessa. Muito bom. Esse seu Rogério é uma peça raríssima. Mas então, pessoal, mas é bacana que o papai, quando ele fala com verdade dele aí mesmo, né? E a gente sabe o quanto que é difícil a gente desconstruir alguns conceitos. Você tem que ter muita vontade de reaprender, de desaprender. Desaprender é mais difícil que aprender, exatamente. Exatamente. Então, essa parte não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Ainda mais, quanto mais o tempo passa, mais arraigado um conceito é. E, às vezes, esse conceito está ali alicerçado de muita bondade no meio, né? Do homem de bem, daquele que quer os direitos da família, né? Preservar a família, né? Aquele que quer defender a pátria. Né? Então, tem todo um conceito. As crianças do Brasil. Né? Então, nós temos todo um conceito muito lindo, que ele está muito fundamentado nas nossas crenças. Lembrando, pessoal, um dia eu vou trazer de novo aqui o texto, né, da Revista Espírita, que é um pastor americano, falava do Espiritismo, que o Espiritismo seria essa alça do mal, e que seria o Espiritismo, para esse pastor, seria contra os direitos da família, contra o casamento, a favor do aborto, a favor comunista, etc. E tal. Isso lá em 1800, hein? O Espiritismo seria isso. Então, hoje, a gente tem que pensar bem nesses conceitos que são travestidos de muita docilidade, às vezes, e que não deixam de enxergar o que a gente tem por dentro. Né? Então, a gente precisa pensar bastante sobre essas questões. Aí, cada um é individual. Agora, eu dei uma viajada na maionese aqui, né? Falando que isso não está na doutrina, isso é conceito meu, tá? Toda vez que for uma coisa minha, eu falo para vocês. Mas é importante a gente refletir isso para ficar uma coisa bem clara. E o Espiritismo ele tem muito a nos ajudar, né? Muito. Mas falta que a gente se permita ser ajudado por essa ferramenta. Né? Senão a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez e vem fazendo há um monte de tempos aí. Pessoal, só uma coisa importante, quando a gente faz as críticas aqui, né, falando de nomes aí veneráveis, etc., não tem nada a ver com crítica pessoal, é só análise mesmo, tá? Em relação ao que Kardec nos ensinou e as comunicações que vêm, né? Não tem nada pessoal contra ninguém, mas é só importante que não tem como a gente não, nesse tipo de estudo a gente não citar nomes, porque são eles que escrevem, né? Então, da mesma forma que a gente faz com seriedade aqui com o nosso grupo mediúnico também. Tá? Então, é só para a gente ter uma geral, sem deixar crédito para tudo de bom que essas pessoas também fizeram. Tá? Então, tem obras muito bacanas, tem coisas muito interessantes, já vieram comunicações importantes e boas também, né? Mas o problema todo é o que se fez em volta disso. A gente não pode deixar de ficar atento. Bom, pessoas, é isso por hoje, nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado, que a gente não tenha falado tanta maluquice aqui. O Cristiano, graças aos bons espíritos, ele ficou mais tranquilo hoje, né? Não sei, viu, Tati, com o que ele se conectou ali. Essa luz que chegou até ele ali, não sei o que aconteceu. Camila, seja bem-vinda, viu? Ao nosso grupo. Obrigada. Eu queria agradecer pela acolhida, pelos esclarecimentos, pela lucidez que vocês me passaram. Muito obrigada. A gente que agradece. Qualquer coisa você pode reclamar com a Cristiane aí, né? Fica mais próximo de você. Você pode voltar a sua raiva. Pode voltar a sua raiva. E a gente sempre faz tudo aqui sempre bem-humorado nesse sentido, mas com muita seriedade, viu, Camila? Sim, eu percebi. Muito obrigada mesmo, viu, pessoal? Obrigada a você. Dona Penha, um beijo para a senhora, um abraço. Rosângela e a família também. O pessoal está sumido, hein, Rosângela? Manda um abraço para a turma lá. Eunice também, um abração. Carla, Pedrinho, deve ter um gato lá no meio. A Cristiane deve ter outro gato lá também. Um abraço para vocês. Tati, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe aí. Abração, Natalita. Camila e a família. Soninha está sozinha, Adelino está viajando. Que ele possa ter um bom retorno. Cristiano, se cuida aí, velho. Se cuida aí. Seu Rogério, abraço. Aqui, pessoal, só para você saber, o seu Rogério estava aglomerando hoje, viu? Viajando aí, saindo para os lugares. Tava. Esse Rogério. Tava aí. Só porque está com a segunda. Eu vi. Raquel aí, a turma. Um abraço a você, turma de Barão também.
E, de novo, pessoal, aqui fazer o nosso agradecimento aos espíritos, né, aos nossos orientadores, aos nossos amigos, e, é claro, né, dedicar a reunião a esses amigos que têm retornado ao plano espiritual por conta da Covid. Um abração também para a Grace e a família do seu Alveste. A gente espera que o que seja feito com eles esteja dentro da programação, mas nós vibramos intensamente para ele. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo aí. Boa noite. Obrigada, Alexandre. Um abraço a todos. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite, menino. Um beijão para todo mundo. Boa noite. Obrigada, gente.